porque vocês já viram no relatório 1, na aula 1, vocês já viram sobre iluminismo, mas eu tenho que reforçar esse conteúdo porque ele é muito importante, ele vai servir de sustentação, vamos dizer assim, para a matéria que é a mais importante, que é uma das mais importantes ou a mais importante do ano para vocês, que é a Revolução Francesa. Então, eu tenho que estar falando do iluminismo, vocês têm que entender muito bem o iluminismo para entender a matéria mais importante do ano, que é a Revolução Francesa, tá? Então, o que é o iluminismo? O iluminismo, ele é um pensamento, são várias ideias políticas, econômicas, sociais, que nasceram no século XVIII, no finalzinho do século XVII para o século XVIII. Principalmente nasceram na França. Vocês estão vendo aqui, estão vendo? Pelo amor de Deus. Não. Nasceram na França e essas ideias do iluminismo, elas são contra qual sistema? O antigo regime. O antigo regime que é o absolutismo e o mercantilismo. Então, o iluminismo, ele falava o que ele não gostava do antigo regime? Praticamente tudo. Então, os iluministas diziam assim, em relação à política, eles diziam, o absolutismo está errado porque todos os poderes estão na mão de uma só pessoa, que é quem? O rei. E o poder devia ser mais democrático, devia ser dividido. E o rei, se fosse reino, claro, no caso, o rei só teria o poder executivo. O poder legislativo ficaria com os deputados, senadores, e o poder judiciário ficaria com os juízes, tá? Mas os iluministas, eles diziam que nem era a monarquia o sistema ideal. Qual era? Escreve alguém aí. Qual era? Qual que vocês acham? Qual que era o sistema político, sistema de governo que era o ideal para os Judiciário? Não, era a república. A república. Por que eles diziam que era a república? Porque a república era melhor que a monarquia. Para quem não lembra a diferença de monarquia e república, vamos retomar. A monarquia é um governo do rei. República diz geralmente presidente. E o presidente é escolhido pela maioria. Então, os iluministas diziam assim, por que é ideal a república? Porque quem está lá governando, não vai estar lá governando porque ele é filho do rei. Ele está lá governando porque ele foi escolhido pela maioria. Então, é muito mais democrático que uma monarquia. E ele dizia assim, no iluminismo, essa república tem que ter a divisão dos 3 poderes. No caso do presidente, se for a república, ele só vai ter o poder executivo. É isso que está acontecendo, que está deixando o Bolsonaro doido. Porque o Bolsonaro, lá no poder, ele só tem o poder executivo. E ele quer interferir no poder judiciário, poder legislativo, e não pode. E ele está se descabelando. E não pode. Ele só tem o poder executivo. Eu acho que ele não teve essa aula de história. Porque se ele soubesse disso, ele não ia ficar interferindo nos outros poderes e tá sofrendo o inquérito. Porque ele fica interferindo nos outros poderes, tá? Bom, voltando pro iluminismo. Aí, os iluministas criticavam também a sociedade estamental do antigo regime. Eles também criticavam isso. Por quê? O que é uma sociedade estamental? É aquela que determina que se você nasceu
vamos pensar, do povo, do terceiro estado, aqui, ó, pequenininho, em cinza, você sempre vai ser desse terceiro estado. Então, mesmo que você seja desse terceiro estado aqui e ganhe na loteria, você enriqueceu, tá rico, ricão, você vai subir de classe social? Não, porque a sociedade é estamental. E outra coisa, tem desigualdade tributária de impostos, porque só o terceiro estado que paga impostos. Tem desigualdade jurídica, porque não todos são iguais perante a lei. Não tem liberdade de expressão, não tem liberdade de religião, porque se o rei é católico, você tem que ser católico, porque senão você é morto. Os iluministas diziam assim: não, a gente não aceita esse tipo de sociedade. A gente quer uma sociedade de classes, ou seja, classe alta, classe média, classe baixa. Que o que determina a condição do indivíduo não é o seu nascimento, e sim o que você tem. E, no fundo, essa sociedade de classes é a nossa sociedade atualmente, não é? É a nossa sociedade atualmente. Se você está aqui embaixo, você não tem nada, você é pobre, você ganhou na loteria, você sobe socialmente. É uma sociedade de classes. E outra coisa que os iluministas criticavam em relação ao antigo regime era o mercantilismo, porque o mercantilismo é uma política econômica na qual o rei interfere na economia. O rei decide tudo. Decide aonde vai investir o dinheiro, decide com que país vai fazer o comércio, etc, etc. Quem não gostava do mercantilismo? Que grupo social que queria acabar com o mercantilismo? Pode falar aí. A burguesia, isso mesmo, porque ela não tinha liberdade econômica. Então, o que a burguesia queria no lugar? O liberalismo econômico. A burguesia queria ter liberdade econômica para fazer o que quisesse na economia. Bom, e aí, as características do iluminismo. Então, aqui, ó, eles são a favor da razão, não da fé. As coisas não são explicadas pela fé, são explicadas pela razão. As ideias do iluminismo, elas são compartilhadas pela enciclopédia, que foi organizada por um iluminista que se chama Diderot. O que é enciclopédia? Olha, é que vocês estão vendo aqui a minha casa? Aqui, ó, é que a gente teve uns ratos aqui uns anos atrás, infelizmente, juro. E aí a gente teve que limpar tudo e a gente jogou fora a enciclopédia que a gente tinha, a enciclopédia Larousse. Mas, ó, vou mostrar um negócio para vocês. Espera aí, ó. Ó, tá vendo isso daqui? Esse livrão grosso? Tá vendo? Tá vendo? Imagina esse livrão grosso dividido em 25 livros. Aí você, 25 livros, 25 tomos. Aí, olha só, eu quero, é que essa Larousse aqui é de espanhol, mas tudo bem. Eu quero pesquisar sobre liberalismo. Aí eu vou lá na letra L, ó, na letra L, por exemplo, aqui. Espera aí, eu vou procurar. Ah, vai, letra H mesmo. Aí eu quero procurar sobre Heródoto. Aí eu vou lá na letra H e eu acho aqui Heródoto. E eu vejo que é o historiador grego que está escrito tudo sobre o Heródoto. Então, é tipo um dicionário. Quem fez isso? Foram os iluministas. Por que eles fizeram isso? Por que eles criaram a enciclopédia? Porque eles queriam organizar o pensamento, o conhecimento, para ser mais fácil as pessoas terem acesso a esse pensamento. Hoje em dia,
vocês não fazem os seus trabalhos de escola, vão pesquisar alguma coisa na enciclopédia, porque não precisa mais. Onde vocês pesquisam? No Google. No Google. Mas mesmo o Google, se você para saber, ele está organizado em ordem alfabética. Bom, então, eles têm enciclopédias, os iluministas, eles valorizam a dúvida, o questionamento e defesa do liberalismo contra o mercantilismo. Ou seja, eles querem liberdade econômica, eles querem liberdade de expressão, eles querem liberdade de reunião. E quem é o principal grupo que defende o iluminismo é a burguesia, que a burguesia fazia parte do terceiro estado, tá? E eles queriam, que os governos tivessem uma constituição. O que é uma constituição? Pessoal? O que é uma constituição? É um conjunto de leis. Todo país tem a sua Constituição. E todo mundo está abaixo da Constituição e tem que obedecer à Constituição. Inclusive o presidente. Então, diferente do absolutismo, né? Quem que estava acima de tudo? Era o rei absolutista que tinha todos os poderes. O que ele falava era lei, acabou. E não tinha Constituição no sistema absolutista. Outra coisa que os iluministas defendiam, igualdade jurídica, ou seja, todos são iguais perante a lei, independente se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é índio, se é mulher, se é homem, se é homossexual, o que for, todos são iguais perante a lei. Outra coisa defendida pelos iluministas, separação dos três poderes, ou seja, os três poderes, que é o legislativo, executivo e judiciário, não podem estar nas mãos de uma só pessoa. Eles têm que estar separados. No caso, seria o executivo ficaria com o rei ou presidente, legislativo ficaria, o poder de fazer as leis, ficaria com os deputados e senadores, e o judiciário ficaria com os juízes. E outra coisa, representação eleitoral e censitária. Seria o quê? Como que vai se escolher os governantes, os seus representantes? Vai aquele porque ele é mais bonito. É assim? Como que é que vai escolher? Pode falar. Pelo voto, gente, pelo voto, tá? Vai ser pelo voto. E todos os cidadãos são iguais perante o Estado. E aí esses são os pensadores, o Locke, o Montesquieu, o Voltaire e o Rousseau, que depois eu vou entrar com detalhes com eles para vocês. E aí outra coisa que eles defendem é um liberalismo econômico, que o Estado, o governo, não pode interferir na economia. Aqui, olha só. Não intervenção do Estado na economia. O pensador iluminista que disse isso foi o Adam Smith, tá? E, para terminar, o iluminismo influencia revoluções como a americana, a independência dos Estados Unidos, e a francesa, a Revolução Francesa, que é a maior revolução iluminista da história. E graças a essa Revolução Francesa, a gente vive do jeito que a gente vive hoje. A gente vive numa democracia, onde tem liberdade de expressão, onde todos são iguais perante a lei, onde a sociedade é determinada pelo que você tem, não pelo seu nascimento, que você tem liberdade de ir para onde você quiser e que você obedece uma Constituição. Tá bom? Ok? Alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Não. Não? Bom, Não. agora para terminar, Não, pro. só apresentar
uns slides para vocês sobre iluminismo, para depois, no final, eu fazer uma chamada, tá? Onde está? Peraí. Aqui. Estão vendo? Não. Estão vendo? Sim. Bom. Sim. Então, o que foi o iluminismo? O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu no século XVIII, na Europa, principalmente que país? Europa, que país? Pode falar aí. França. Inglaterra. França. Lógico que tem um iluminista inglês muito importante, dois, aliás, né, que são o John Locke e o Adam Smith, mas ela é uma filosofia principalmente francesa, que defendia o uso da razão contra o antigo regime, que é o absolutismo e mercantilismo, que pregava maior liberdade econômica e política. O iluminismo surgiu na França e, de acordo com os filósofos iluministas, essa forma de pensamento tinha o propósito de jogar luzes nas trevas. Ou seja, por isso que tem esse nome, iluminismo, vem de iluminação. Então, os filósofos iluministas achavam que o homem, no absolutismo, no antigo regime, vivia nas trevas, na escuridão, e que era o dever dele jogar luzes em cima desse homem e ele caminhar para a luz e ser um conhecedor e ser uma pessoa iluminada. Por isso que é o nome iluminismo. Aqui são alguns teóricos absolutistas e os iluministas defendiam a liberdade de pensamento e eram contrários a dogmas religiosos e absolutistas. Você quer? Golinho? É. Travou? Vamos lá para os pensadores. Mudou? Primeiro, John Locke. John Locke é um dos primeiros. Ele é inglês. Presta atenção que isso é um pouquinho complicado, mas espera aí. Ele é inglês e ele vendo a revolução lá acontecendo no país dele, a Revolução Inglesa, ele criou um negócio que se chama contrato social. Ele dizia o seguinte: o que é esse contrato social? Que o único governo legítimo, que é verdadeiro mesmo, é aquele que o povo, a maioria, escolhe seu representante, tá? E se esse representante, ele foi escolhido, ele vai fazer um contrato, um acordo com esse povo que o escolheu. Ele vai prometer para esse povo que ele vai governar em nome do povo, não em nome dele, como fazia o rei absolutista. Se caso esse governante ele não governar para o povo que o escolheu, o que pode acontecer com ele? Pode falar aí. O que a gente pode fazer com ele? Pode executar? Tirar ele do poder. Calma. Eu até queria, mas calma. Tirar ele do poder, pronto. Tirar ele do poder, isso mesmo. Impeachment, tudo bem. Na cara, não. Podia até executar. Não, impeachment. Impeachment, tá? Isso é o contrato social, tá bom? Tá bom? Então, o contrato social é o seguinte: a gente escolhe nossos representantes lá do poder. Como a gente escolheu eles pelo voto, eles têm o dever de governar para a gente, não para eles. Ele tem um dever de governar para os nossos direitos.
para defender os nossos direitos. Ele não pode governar para ele próprio, tá? E se ele não fizer isso, a gente pode tirar. O povo pode tirar esse governante que não tá, ele acaba com as regras do contrato social, a gente pode tirar ele. Aqui é o John Locke e o Voltaire. O Voltaire, eu tô lendo um livro dele, ele era bem doido, o Voltaire, bem loucão. Ele ficou preso 2 vezes na Bastilha. Olha que doido. Ele falava as coisas, mas não estava nem aí. Depois eu vou explicar para vocês, na próxima aula, o que era a Bastilha. E ele foi preso 2 vezes lá, na Bastilha, porque ele tinha uma boca muito grande, ele falava as coisas que ele pensava mesmo. Ele falava assim, ele falava mal dos governantes. E ele foi preso na Bastilha, lá em Paris, que eu vou falar para vocês como que era. O que o Voltaire defendia? Ele defendia a liberdade de expressão. Ele falava assim, ninguém pode ser perseguido pelo que fala, pelo que pensa. Você tem que ter a liberdade de falar o que pensa sem ser preso, sem ser morto. E também ele defendia a liberdade de religião. Ou seja, ele dizia o seguinte, cada um tem que ter a religião que quiser. Não precisa ter a religião que o presidente ou o rei tenha. E você não vai ser executado por isso. Por exemplo, o que acontecia no absolutismo? Se o rei ele era católico, todo mundo tinha que ser católico. Se você fosse rebelde e fosse de outra religião, o que acontecia com você? Pode falar. Vamos ver se vocês lembram. Ia para onde? Pra fogueira. Ah, fogueira? Fogueira, isso aí, pra fogueira. Aí ele fala o Voltaire, ele fala ele era bem vida louca, o Voltaire, bem doido. Antes dos 30 anos, ele foi 2 vezes para Bastilha. Depois eu vou mostrar Bastilha para vocês na próxima aula. E ele defendia isso, a liberdade de expressão, a liberdade de religião, ele criticava a intolerância religiosa, tá? Outros. Esse Diderot aqui, tá, estão vendo? Sim ou não? O Diderot foi o que organizou a enciclopédia que eu falei para vocês, que eu mostrei para vocês. O Rousseau, como ele era o mais pobre entre os iluministas, ele era o mais radical. Ele falava assim, além de defender o contrato social, que o Locke falava, que todo mundo tem o direito de escolher seu governante, se ele escolher. E se a gente o escolheu, ele tem o dever de governar para a gente, não para ele próprio. Ele dizia também, marca bem isso aí, hein? Eu posso fazer uma atividade disso aí. O Rousseau, ele falava que todo o homem nasce bom. Só que quando o homem vai para a sociedade, ele se torna um homem ruim, porque ele tem contato com as coisas ruins da sociedade, ele se torna ruim. É diferente de outro autor absolutista, que é o Thomas Hobbes, que ele dizia, o homem é o lobo do homem. Lembra? Ele falava assim, o homem nasceu ruim, ele é ruim por natureza. Então, é necessário ter um rei absolutista forte, que controle esse homem ruim por natureza, para ele não ir fazendo o que ele quer, assassinato, todas essas coisas. Então, presta bem atenção, porque pode ser que eu peça para vocês uma redação, alguma coisa sobre o Rousseau e o Thomas Hobbes. Aí a enciclopédia, o Rousseau, o Montesquieu, pessoal, o Montesquieu, qual foi a ideia principal dele que ele defendia? Isso é muito importante. Ele defendia a divisão dos 3 poderes, em legislativo, executivo e judiciário. Ninguém vai ter todos os poderes em suas mãos. Aqui é a cara do Montesquieu, a enciclopédia que eu já falei para vocês. E Mena, oi. não tá dando pra ver, não. Eu não tô vendo. Eu também não tô vendo, não. Tô vendo tudo preto. Ah, eu acho que é porque tá acabando. Bom. O meu tá naquela tela Não, o colorida meu lá. ficou num slide do liberalismo. Então, também. Liberalismo, tá vendo? Tá nesse slide. Tá, ok.
Então, esse é o final. Gente, desliga o fone. Parabéns pra você. Querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigada, ó, pessoal. Parabéns pra mãe. Feliz aniversário, Pro. Primeira chamada, rapidinho. Anemia. Aniversário. Parabéns, Pro! Obrigada, pessoal. Anemia. Parabéns, Pro. Aniversário. Parabéns, Pro. Eu tô com saudades. Arthur Loyola. Aqui. Pro. Henrico tá aí. Fabrício. Sora. Oi. Quantos anos? Ah, olha. Heitor, deixa ela fazer a chamada. Heitor, deixa ela fazer a chamada. Heitor. O peso da mulher. Matheus. Fabrício tá aí. Tô aqui. Eli. Oi. Giovana. Aqui. A Júlia Leitão eu vi. Heitor. Sartori. Tá aí. Eu. Júlia. Aqui. Laís eu vi. Letícia Espanholi, já ouvi. Falou? Tô aqui. Eu. Navarro. Tô aqui. Novelli tá aí que eu vi. Tá aí, Maria Alice. Oi. Maria Eduarda. Aqui. Peste. Oi. Matheus Delgai. Aqui. O próximo pulou? Pedro Nicole. Rafaela Rivi que eu vi. Parabéns. Renan. Você Renan. me pulou, Pro. Tá. Aí? Eu tô aqui. Aí. Sofia. Aqui. Caranauskas tá aí. O Caranauskas que é o presidente, né? E Yuri tá aí também. Você me pulou, Pro. Eu? O próximo pulou também, Sartori. Heitor. O Pro. E o Heitor. Ela já te... Heitor. Cadê o Heitor? Eu tô Pro, que me aqui. Tô aqui. Beleza. Então é isso, pessoal. Terminamos. Nos vemos. Falou. Muito obrigada. Tchau, Pro. Parabéns. Tchau, Pro. Prof, parabéns, linda, tia. Parabéns, Heitor puxa-saco do caralho. Parabéns. Olha a boca, hein? Eu não sei tirar. Você pode mandar esse slide lá no Classroom pra mim copiar? Ô, Pro, sorri aí pra me tirar uma foto. Eu mando lá no grupo. Beijo. Tchau, gente.